nossa abordagem sobre a Lei 8.080 do ano de 90, e é importante, antes de começarmos a falar sobre este assunto, né, sobre a Lei 8.080, tecermos alguns comentários. Tá? É, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele tem toda uma estrutura organizacional em termos de legislação. Tá? Então, ele é criado através da Constituição da República Federativa Brasileira de 1988 e a partir dos artigos, obviamente, né, 196, 197, 198, 199 e 200. E a Constituição de 88, ela detalha alguns princípios, tanto doutrinários como organizacionais, embora isso não venha escrito no escopo dela, como entender o Sistema Único de Saúde. Primeiro, precisamos entender o Sistema Único de Saúde como um sistema que tem seu arcabouço legal e tem seu arcabouço de conhecimento de conteúdos doutrinários. O que seria o arcabouço legal? O arcabouço legal seria a Constituição da República Federativa Brasileira, as leis infraconstitucionais, por exemplo, a Lei 8.142, 2 anos depois da Constituição ser promulgada, e a Lei 8.080, que também ocorre 2 anos depois da Constituição ser promulgada. Essas duas leis, tanto a 8.142, que trata de dois assuntos, da participação popular e das transferências intergovernamentais, e a Lei 8.080, que ela vai regulamentar todo o Sistema Único de Saúde, SUS, em todo o território nacional, tanto para todas as pessoas naturais, como para as entidades privadas, para os serviços públicos de saúde. Nela vai ser colocado todos os princípios doutrinários e organizacionais. Abaixo da Lei 8.080, da Lei 8.142, nós temos os decretos, por exemplo, o Decreto 7.508, e abaixo dos decretos nós temos as portarias, que são um arcabouço importante para a regulamentação do Sistema Único de Saúde. É importante frisar que quando sai uma lei, quando sai um decreto, que quando sai uma portaria, a doutrina, o que é a doutrina? São os pensadores, são as pessoas que analisam o alcance das leis, o alcance da Constituição, o alcance dessas portarias, ou seja, o que elas querem alcançar, o que significa o que está escrito nos textos. Porque, de fato, todo esse arcabouço legal do SUS, ele tem um linguajar um pouco mais robuscado, um linguajar um pouco mais complexo. E aí precisa mesmo da doutrina para poder dizer qual é o alcance. O que é doutrina, então? São os livros publicados por pensadores da área da saúde, né, por profissionais de renome na área, e eles fazem a análise, né, do impacto, do alcance daquelas normas, das normas legais. Então, o SUS tem tanto um arcabouço legal quanto um arcabouço doutrinário. Tá? O arcabouço legal são as normas positivadas, Constituição, lei, portarias, e o arcabouço doutrinário é a interpretação disso, o alcance disso. É importante frisar que a palavra princípio norteador, princípio doutrinário, vem na doutrina e não no arcabouço legal. Ela é extraída numa interpretação do arcabouço legal, tá? Então, veremos que a doutrina que traz princípios norteadores, princípios organizacionais do SUS, acaba tirando muito desses princípios dessa lei 8.080 que falaremos agora, tá? Abordaremos ela agora. Bom, primeiro ponto, é importante entender que quando estamos falando de uma lei, nós precisamos saber que a lei, quando ela é publicada, ela pode não valer da data da sua publicação. Ela pode dar um prazo para que ela possa entrar em valia, para que ela possa ter efeito. Né? Esse período chamamos de vacatio legis. Tá? Vacatio legis, então, é o período que a lei é publicada até o período que ela passa a valer.
isso vem no escopo da lei, isso vem escrito na lei, tá? Geralmente no final dela, como é na Lei 8.080. A Lei 8.080, a hora que ela dizia, que ela diz, né, no artigo 54, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. O que é entrar em vigor? Então, ela não teve vacatio legis. Ela já foi publicada e ela já passou a ter efeito no momento da sua publicação. Tá? Existem leis brasileiras que são publicadas e demoram para entrar em vigor. Tá? Por exemplo, o Código Civil demorou um ano para poder, da sua publicação, entrar em vigor. Qual é a finalidade disso? É para que as pessoas possam se adaptar àquelas normas que vão entrar em vigor. Tá? É dar um prazo para que as pessoas se adaptem a ela. Tá? Essa Lei 8.080 não, ela já teve efeito imediato. Olha, dada a urgência dela. Óbvio, né? Vamos entender que o SUS é criado em 88 e a lei que regula ele só vai aparecer 2 anos depois. Então, nem vacatio legis teve. Tá? Isso é um ponto importante. Tá? Aqui também no 55, ela deixa claro que ela revoga a Lei 2.312, de 3 de setembro de 54, e também a Lei 6.229, de 17 de julho de 75. Tá? E tudo que é contrário a ela também revoga. Tá? O que é revogar? Revogar é deixar sem efeito, não vale mais. Tá? Bom, falaremos agora do caput. O que é o caput? Toda lei, ela tem um resuminho em cima dela, ali do lado direito. Tá? Esse resuminho do lado direito se chama caput, ou cabeça da lei. O que é esse caput da lei? O caput da lei, ele trata de um resumo sobre a lei. Tá? Ele vai dizer qual é o alcance, o que aquela lei tem como objetivo, qual é a finalidade dela. Tá? Então, aqui já deixa claro qual é o foco da Lei 8.080 e a sua importância. Vai dizer aqui, ó, ela dispõe sobre as condições para promoção, entendida a promoção segundo a doutrina, como situações de saúde que buscam qualidade de vida das pessoas, ou seja, mudança de comportamento, envolvimento das pessoas, participação da comunidade em busca da sua qualidade de vida, proteção, que são ações específicas de saúde para doenças específicas, para evitar aquelas doenças, para proteger as pessoas, por exemplo, ações de vigilância epidemiológica, que fiscaliza estabelecimentos, que vendem produtos alimentícios. Esse é um exemplo. Recuperação à saúde, aqui é todo o arcabouço de tratamento, medicamento, consulta, exames, né? E a lei também vai tratar da organização e do funcionamento dos serviços que correspondem à saúde. Então, tudo que é envolto à saúde, a Lei 8.080 vai tratar. Tá? E ela, além disso, vai dar outras decisões, ela vai dar outras providências, vai falar sobre outros pontos relacionados à saúde. Tá? Vamos entender que ela é uma lei ordinária. O que é uma lei ordinária? É uma lei determinativa, tá? A finalidade dela é determinar, é criar ordem, tá? As leis elas podem ser delegadas, elas podem ser ordinárias, elas podem ser complementares, mas a Lei 8.080 é uma lei ordinária. É importante frisar que essa lei ela é uma lei federal, com amplitude em todo o território nacional, porque ela é publicada pelo presidente da República, ela foi aprovada pelo Congresso Nacional, tá? Isso é um ponto extremamente importante da nossa discussão. Então, tudo que falaremos hoje da Lei 8.080, temos que entender que se trata da nacionalidade, né? Se trata do território nacional, do Brasil como um todo. Não é específico do Estado, não é específico do município, como então seria uma lei municipal, seria uma lei estadual. Vamos entender também que existe algo que nós chamamos de pirâmide de Kelsen. Kelsen é um doutrinador, né, da área do jurista, né, da área do direito, e ele mostrou qual é a escala hierárquica, né, do arcabouço jurídico. Então, na pirâmide da escala hierárquica está a Constituição. O que significa isso? Nada infraconstitucional abaixo da Constituição pode contrapor ela, pode ser contra ela. Então, ela determina e ela manda o que as normas devem seguir. O que é a contraponto dela é ilegal. Tá? Após isso, então, nós temos as leis federais.
tá? São as leis ordinárias, as leis complementares e as leis delegadas. Abaixo das leis, nós temos os decretos. E abaixo dos decretos, nós temos as portarias federais. Abaixo de tudo isso, aí estão as leis, a Constituição estadual, as leis estaduais, os decretos estaduais, as portarias estaduais. E abaixo está a lei, as leis, né, orgânicas dos municípios, que correspondem ao que nós chamamos de Constituição dos municípios, e as leis municipais, os decretos municipais e as portarias municipais, tá? Então, por sermos uma federação, é determinado então que a valia está acima federal, abaixo estadual e abaixo ainda mais a dos municípios, tá? Então, trocando em miúdos, deixando claro para vocês, nunca uma norma, uma lei municipal, ela pode tirar um direito que é garantido por uma norma, por uma lei federal. Nunca uma lei estadual pode tirar uma norma garantida por uma lei federal, tá? Federal se sobrepõe ao estado e o estado se sobrepõe ao município, tá? Isso é um ponto importante, segundo o Kelsen, na validade das normas. Então estamos falando de uma lei federal que ela sobrepõe as constituições estaduais, as leis estaduais, se sobrepõe às leis orgânicas dos municípios, se sobrepõe às leis municipais e às portarias municipais, tá? Então, a norma imperativa importantíssima. Continuando nosso entendimento, no primeiro artigo da Lei 8.080, já vai dizer qual é o foco dela, qual é a finalidade específica dessa lei. Olha o que diz no artigo 1º. Esta lei regula, ou seja, qual é a função dela? Regular. O que é regular? Criar norma, dizer como, tá? Em todo o território nacional, então a sua validade é para todo o Brasil, as ações e os serviços de saúde. Então, ela regular o quê? Todas as atividades de saúde, tanto o que vai ser executado de saúde, né, todos os serviços em todo o território nacional, e executados por quem? Por quem que esta lei vai regular? Quais serviços essa lei vai regular de saúde? Porque diz que é todos, mas quais? Executados de forma isolada, ou seja, serviços que serão para uma pessoa, tá? De uma forma focal, ou serviços que serão conjuntamente, ou seja, que serão entre os níveis de governo ou serão para um coletivo, para um grupo de pessoas. Tá? Aqui em exemplo, podemos dizer, de forma isolada, uma campanha de vacina que ocorre lá uma vez por ano, e de forma conjunta são ações que são articuladas entre governos que são contínuas, consultas médicas, exames, consulta de enfermagem, assistência, estratégia da família, nível secundário, nível terciário, ou seja, as ações de grande complexidade do Sistema Único de Saúde. E essas ações, elas podem ser em caráter permanente, ou seja, como eu já disse, né, as ações de atenção básica, consulta, UBS, que é permanente ali, né, ou elas poderão ser eventuais, elas poderão ocorrer em alguns momentos. Por exemplo, como citei, as campanhas de vacinação que ocorrem em determinados momentos do ano, lembrando em datas específicas devido à sazonalidade das doenças. Tá? E essas ações todas que são reguladas pela Lei 8.080, elas são ofertadas por quem? Elas são ofertadas por pessoas naturais. É importante frisar que estamos falando de lei. E a lei, ela tem que ser sempre uma palavra rebuscada e uma palavra que se encontra no arcabouço jurídico, né? Pessoas naturais, segundo o nosso Código Civil brasileiro, né, são pessoas que nasceram e respiraram, estão vivas, tá? Então, para todas as pessoas, tá? Toda pessoa que nasce e respira é uma pessoa natural. Então, toda pessoa, todo ser humano que nasce de um ventre materno e respirou é uma pessoa natural, segundo o Código Civil de 2002. Então, olha a amplitude dessa lei. Ela vai regular tudo para todas as pessoas de ações de saúde, porque todas as pessoas, todos os seres humanos que nasceram vivos são pessoas naturais. Ou pessoas jurídicas de direito público, que aí é o Estado, o governo federal, o governo estadual, todas as ações municipais, ou privado, ou seja, tudo que é particular,
tudo que é complementar, segundo o artigo 199 da Constituição da República Federativa Brasileira, que ela autoriza, o artigo 199 da Constituição, a participação livre do setor privado, tanto complementar ao Sistema Único de Saúde. Daqui, então, entendemos que essa lei regula tudo da saúde no Brasil, tá? Executada por toda e qualquer pessoa, por todo e qualquer governo e por todo e qualquer empresa privada, tá? Então, tudo é regulado por esta lei, tá? Por isso, podemos dizer que essa lei 8.080 é conhecida como a lei orgânica da saúde, junto a 8.142, que trata da participação da comunidade, pois a lei 8.080 ela é uma lei de extrema complexidade e que envolve a criação, o destrinchamento, ou seja, ela vai detalhar muito sobre o Sistema Único de Saúde, tá? Aqui agora vamos para o artigo 2º da Lei 8.080 e vai dizer assim, vai reafirmar o artigo 196 da Constituição. Vai dizer que a saúde é um direito fundamental do ser humano, então a saúde é um direito, tá? Devendo o Estado prover, tá? Então aqui retomamos a lei aqui, né, sobre o artigo 196 da Constituição, reafirmando aqui que o Estado deve prover esse direito que é fundamental do ser humano, o direito à saúde. E aí aqui vai dizer como vai ser essa oferta, através de condições indispensáveis ao pleno exercício desse direito, que é o direito à saúde. Então o Estado tem que oferecer à sua população, né, as condições indispensáveis para que o direito à saúde seja exercido. Aí no parágrafo 1º já vai detalhar ainda mais, deixar muito claro qual é o alcance, e esse alcance é extremamente amplo, né? Veremos agora, ó, o dever do Estado é garantir a saúde, tá? E essa garantia da saúde consiste em que? Olha a amplitude. Na formulação, então o Estado ele vai criar algo, ele vai executar, ele vai fazer o quê? Políticas econômicas e sociais. Aqui é uma visão extremamente ampla de saúde, tá? Que a saúde, então, ela é resultado, tá? Ou seja, para que o cidadão tenha direito à saúde, as condições indispensáveis para ter saúde é o Estado oferecer, então, políticas econômicas e políticas sociais. Então, saímos essa lei, ela deixa muito claro que isso vai muito além do conjunto de atividades de consulta, de exames, e vai para algo voltado à criação de políticas que são voltadas a questões econômicas, ou seja, geração de emprego, geração de renda, políticas no campo social, do bem-estar social, que estão relacionadas à moradia, que estão relacionadas a lazer, que estão relacionadas a esporte, que estão relacionadas à promoção de educação, tá? Ou seja, essa lei ela deixa muito claro que o Estado ele assume um protagonismo, e esse protagonismo é em busca de políticas que vão muito além só de ações e de serviços de saúde para que as pessoas tenham saúde. Então, o conceito da Lei 8.080 sobre processo, saúde e doença é um conceito extremamente ampliado. Logo no artigo 3º, veremos que a lei já vai trazer o conceito de saúde. Isso cai muito em prova, porque aí se pergunta, né? Se coloca esse conceito e se pergunta do que trata, de que lei que é, sobre o que é, tá? Mas vamos continuar aqui. E que esse Estado, então, que deve oferecer políticas econômicas e sociais, essas políticas que são econômicas e que são sociais, geração de renda, políticas que são no campo da moradia, da questão do bem-estar social, elas devem reduzir doenças e devem reduzir outros agravos. Tá? Então, além de doença, outros agravos. Ah, mas eu não sei o que é outro agravo além de doença. Violência, acidente, tá? Por exemplo, acidente de trânsito hoje, que são as principais causas de morte no Brasil, violência, que são as principais causas de morte no nosso país. Tá? As políticas, então, elas têm que ir no campo da segurança pública, elas têm que ir no campo das políticas de promoção à redução da violência doméstica. Tá? Olha que ponto aqui crucial, uma visão extremamente ampla. E, além dessas políticas, além dessas ações que são econômicas, que são sociais, ainda precisa ser
estabelecida condições que possam assegurar acesso universal, tá? O que seria o acesso universal? O acesso de todos. O que a doutrina traz de interpretação do acesso universal? Toda pessoa que chegar ao Sistema Único de Saúde tem direito a ser atendida, independente de sua cor, independente da sua raça, independente da sua orientação sexual, independente de qualquer natureza, tá? Não pode haver preconceito ou distinção de qualquer natureza, tá? Então, ó, que as condições é que se ofereça serviços para que todos tenham acesso a ele, e esse acesso deve ser igual a todos. Vamos lembrar que a doutrina, o que é a doutrina? Eu já falei, tá? Que é a discussão de teóricos sobre o alcance do que diz na lei, tá? Que essa visão de igualitário é a visão de dar igual para todos quando estiverem em situação igual e diferente para todos quando estiverem em situação diferente. Se chegar duas pessoas infartando, as duas pessoas devem ser atendidas e as duas pessoas devem ter o mesmo tipo de procedimento. Se chegar uma pessoa com uma dor no joelho, uma pessoa infartando, eu vou priorizar o infartando para poder preservar a vida. Então, o princípio do igualitário, ele é da doutrina analisado do ponto de vista da equidade, que significa dar mais para quem precisa mais, tá? Dar igual a todos na interpretação da palavra seria oferecer, mesmo por diferentes, igual. Não é isso, tá? É remetido à equidade, dar mais para quem precisa mais. É um ponto importante. Então, as ações devem ser para todos, universal. A doutrina diz que essa palavra universalidade, ela é tão importante, que ela passa a ser um princípio norteador do sistema. O que seria um princípio norteador? Seria uma missão, é algo estabelecido que deve ocorrer no sistema, porque se não ocorrer, não é o sistema. Tá? Ou seja, não implanta o SUS se não for para todos. Não é SUS se não for para todos. Então, ser para todos é tão crucial que é entendido como um princípio, pois ele é em si o sistema SUS. O sistema SUS, para existir, tem que ter esse princípio, universalidade, acesso a todos. Por isso que fala que é princípio norteador. A característica do princípio é isso. Se ele não existe, não existe o sistema. Se ele não é atendido, se ele não ocorre na prática, o sistema não está implantado. Tá? Não é o SUS. Por isso o princípio é algo tão importante. Tá? Aí diz que, no parágrafo 2º, tá? O dever do Estado, ou seja, o dever do Estado que passa a ser criado agora, de prover a todos, de ser um acesso igualitário a todos, de fazer políticas públicas no campo econômico e social. Esse dever do Estado, ele não exclui o das pessoas, o da família, o das empresas e o da sociedade. Então, peraí, o Estado não está sozinho, tá? Não, o Estado tem que oferecer ações e serviços de saúde, mas uma empresa que tem empregado também tem que ter saúde do trabalhador. Também tem que ter medicina do trabalho, tem que ter enfermagem do trabalho na empresa. Tá? Isso é um ponto importantíssimo, crucial da nossa análise. Tá? Então, há questões de prova que colocam assim: o dever do Estado exclui o dever das pessoas, da família, da empresa, da sociedade. Não exclui. Tá? Ou seja, a família tem um idoso que tem condição, está em condição precária de saúde e com necessidades. A família tem que cuidar dele. A família tem seu papel também. Tá? As pessoas também devem cuidar da sua saúde. As pessoas também devem fazer caminhada, também devem se alimentar bem. As pessoas também têm responsabilidade sobre a sua saúde. Então, o dever de promover saúde não é só do Estado. As pessoas também têm um dever individual de cuidar da sua saúde. Tá? Isso é um ponto importantíssimo. A gente vai visitar pessoas na estratégia da família, pessoas hipertensas, tal, conversamos com elas falando sobre comportamentos, importância do estilo de vida, tal. Parece-me que elas não têm responsabilidade. A lei diz que elas têm sim, tá? Que elas têm o dever de preservar a saúde delas. Uma pessoa não pode retirar a sua própria vida, tá? A vida é um bem maior, tá? Que não pertence à pessoa, tá? A pessoa tem responsabilidade para com a sua saúde, tá? Por isso que existe a tal das internações compulsórias.
onde a pessoa não quer ser internada e obrigatoriamente ela é internada, usuário de droga, e aí vai, tá? Isso é um ponto importantíssimo da nossa discussão. Aí, o artigo 3º, como eu já tinha falado anteriormente, tá? O artigo 3º é muito discutido e cai muito em provas, porque vai trazer assim, o conceito de saúde, segundo a ótica da Lei 8.080. Vamos lembrar que em 48 a OMS publica um conceito, porque pós-guerra o mundo tinha muitas percepções diferentes do que era saúde, do que era doença, né? Então a OMS publica lá, saúde não é ausência de doença, sim um completo bem-estar. Isso é da OMS 48. Vamos dizer o que a Lei 8.080 fala do conceito de saúde, tá? Ela vai dizer que saúde tem como fatores determinantes, ou seja, existem situações que determinam as pessoas terem saúde ou não. Uma água contaminada vai causar doença, tá? Um alimento contaminado vai causar doença. Uma agulha infectada com HIV existe a chance de infectar uma pessoa. E os fatores condicionantes, tá? Ou seja, condição de moradia, condição de renda, nível educacional, tá? Políticas econômicas, políticas sociais, tá? O acesso que aquele Estado dá à saúde às pessoas, aos bens de consumo, a questão do emprego, geração de renda, tá? E entre outros, além das questões que determinam saúde ou doença e das questões dos condicionantes, existem outros. A alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, trabalho, tudo isso está dentro dos fatores condicionantes e determinantes, porque alguns deles podem estar em situações desconexas com a saúde, e aí seriam fatores que determinam as doenças. Tá? Por exemplo, ali, saneamento básico, não ter saneamento básico é um fator determinante para que as pessoas adoeçam, por doenças de transmissão, por exemplo, orofecal, tá? Poliomielite, hepatite A, e dentre outras. Renda, que aí são fatores condicionantes, educação, transporte, lazer, acesso a bens e serviços essenciais. Olha a amplitude da Lei 8.080. Olha que ela vai dizer que os níveis de saúde da população, ou seja, os níveis de saúde com a população atinge, tá? De qualidade de vida, serão expressados, ou seja, eles são a expressão, tá? Como as pessoas estão, é uma expressão. O que é uma expressão? Uma consequência, tá? De, ou seja, da, né? Organização social e econômica de um país. Ou seja, como um país se organiza do ponto de vista econômico, como um país se organiza do ponto de vista social, vai definir a expressão à saúde, as condições, os fatores determinantes de saúde de uma população. Se um país ele se organiza bem, se ele oferece fatores condicionantes para a saúde, fatores determinantes, renda, moradia, emprego, um ambiente saudável, isso vai expressar, ou seja, a consequência é a população ter um nível de saúde maior e melhor. Tá? Muito interessante esse conceito, muito importante. Cai muito em prova. Tá? Aí, aqui no parágrafo único, volta a remeter ao OMS. Ó. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do dispositivo do artigo anterior, se destina a garantir às pessoas, ao indivíduo e a um grupo de pessoas, condições de bem-estar físico e mental e social, que é remetendo de novo que isso dá condição para que as pessoas estejam bem fisicamente, com bem-estar mental e com bem-estar social. Tá? Política de bem-estar social. É importante, quando falamos em política de bem-estar social, não estamos falando em socialismo. Nosso país é democrático, nosso país não é socialista, tá? Nós estamos falando de política de bem-estar social do ponto de vista que o Estado ele assume responsabilidade por atuar na economia, por oferecer condições básicas para a qualidade de vida das pessoas, educação, saúde, controle do meio ambiente, controle das relações de trabalho, tá? Para que o Estado ele possa oferecer condições para que as pessoas possam ter saúde e assim a nação possa se desenvolver. Política de bem-estar social
ela é adotada pela maioria dos países europeus, tá? E ela possibilita que esses países atinjam qualidade de vida satisfatória ou adequada à promoção da saúde das pessoas, tá? Então é bom distanciar essa visão de porque fala social, as pessoas pensam em socialismo, mas não tem nada a ver com socialismo. Tem a ver com acesso a políticas mínimas, né, que oferecem aí condições para que as pessoas possam exercer a sua vida, sejam felizes e aí vai. A vida humana se estabelece de forma saudável, né? Agora falaremos do título segundo do Sistema Único de Saúde. Então vai falar do SUS e vai dizer aqui de disposições preliminares, tá? E aqui vai dizer o seguinte, olha que interessante. Artigo 4º vai falar assim: o que é o SUS? O que compõe o Sistema Único de Saúde? Aí ele vai dizer que é um conjunto de ações e de serviços de saúde. No artigo 4º, ele está definindo o SUS. Tá? O que é o SUS, então? Ele é um conjunto de ações e um conjunto de serviços, de atividades e de serviços de saúde. Ele é prestado por órgãos, ou seja, quem presta, quem executa o SUS? Órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais. Então, quem executa o SUS? Órgãos ligados a instituições públicas, a própria instituição governo federal, a própria instituição governo estadual, a própria instituição governo municipal. Então, são ações, serviços de saúde executados por esses órgãos diretamente, tá? Da administração direta, ou seja, eles mesmos contratam, eles mesmos organizam, eles mesmos gerenciam, eles mesmos executam, tá? Ou seja, por exemplo, no município, atenção básica estratégica da família, tá? Por exemplo, atenção secundária, o Estado. Por exemplo, o Ministério da Saúde na questão do governo federal, tá? É, ou de forma indireta. Indireta seriam as autarquias, é quando o Estado dá uma autarquia para que o setor privado possa participar, tá? De forma indireta. Tá? E das instituições mantidas pelo poder público. Aqui o indireto também entra também em análise que o Estado ele pode dar ao terceiro setor para que esse terceiro setor execute ações de forma complementar. Então, o artigo 199 da Constituição dá abertura para que o Estado ofereça, quando ele não dá conta, para o setor privado complementar o Sistema Único de Saúde. Tá? E das fundações mantidas pelo poder público. Tudo isso, então, constitui o Sistema Único de Saúde SUS. Então você pode estar se pensando, Manuel, então eu sou médico, eu tenho um consultório particular, eu não presto nenhum serviço diretamente para o SUS. Eu sou SUS? Não, você não é SUS, tá? Você é o setor privado, ok? Ah, mas eu quero vender serviços para o SUS. Então aí eu serei SUS, e aí eu tenho que seguir as normas e regras dos princípios do SUS, tá? Universalidade, equidade, integralidade. Ah, Manuel, então eu sou privado, eu sou livre para exercer? Sou livre para exercer, só que eu vou exercer de acordo com as regras criadas em lei para os serviços de saúde, pois, de acordo com o artigo 197 da Constituição, saúde de relevância pública. Então, cabe ao poder público, tá? Ao poder público criar as regras e normas do como você vai executar as ações de saúde, mesmo particular. Então, podemos fazer um círculo e dizer que o poder público cria todas as regras dentro da saúde no Brasil, tá? Então, todo o círculo, tudo que é saúde está dentro desse círculo. O poder público cria regra. Espaço aqui, setor privado. E o setor público, SUS. Eles cruzam. No meio aqui está o setor privado, que executa ações para o SUS. Então, ele tem que seguir as normas do SUS. Tá? Fora o que é privado, que não está dentro do SUS, também tem que seguir as normas das leis. Tá? Isso é um ponto importante. Então, o que compõe o SUS? Todas as ações executadas pelo governo federal, governo estadual, governo municipal, suas autarquias, suas fundações e tudo que é executado pelo poder privado ao Sistema Único de Saúde. O que corresponde às regras na saúde no Brasil, para todos. Tá? Estão incluídas no disposto desse artigo, ainda, né, vai detalhar ainda mais, está incluído dentro do SUS as instituições públicas federais, estaduais, municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumo, medicamentos
inclusive sangue e hemoderivados, e de equipamentos para a saúde. Tudo isso ainda compõe um rol de ações e serviços dentro do SUS. Tá? A iniciativa privada, ela não faz parte do SUS? Poderá participar do Sistema Único de Saúde de forma complementar, na luz do artigo 199 da Constituição da República Federativa Brasileira. Tá? Isso é um ponto extremamente importante que a gente vai finalizar nesse momento. Voltamos no segundo momento com a continuidade. Tá? Então, isso é um ponto extremamente importante e crucial. Ok? Fique claro. Tá? Então, o SUS ele é composto pelo público e pelo privado de forma complementar. Agora, as regras para a saúde, quem cria são os governos, tá? Governo federal principalmente, e elas têm impacto em tudo que é saúde no Brasil. Inclusive a lei 8.080, ela vai também falar do setor privado e vai criar norma para o setor privado também, tá? Que não participa de forma complementar ao SUS. Por exemplo, falaremos um pouco mais adiante, em segundo momento, do direito do usuário, da gestante, a ter o seu acompanhante em todos os serviços de saúde em todo o território nacional. Tá? Obrigado a todos. Finalizamos esse primeiro momento aí. Muito obrigado.